Está gravando. Pergunta 2003. A página do obreiro está aqui dentro? A página do obreiro que nós não... Entrou um cabeção aqui, rapaz. Não, estou procurando se as páginas estão aqui. Eu acho que... ele pediu para tirar a xerox da página, esqueci. Para cá. Bom, a minha está aqui, do Obreiros. Ninguém mandou outra. Ninguém não está agradecendo. Então, pergunta 263 do Livro dos Espíritos, aquela página de conta do Obreiros. Agora é Livro dos Espíritos. Você abriu o Obreiros aí, não? Não. Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Está aqui misturado. Alguém tem alguma dúvida sobre a pergunta 262? Eu tenho uma dúvida. Teve dúvida na 2000. O que vocês estão rindo aí? Eu tenho a dívida. Meu Deus. Gravando. Ele não admite que a gente tenha dúvida. Bora, gente, segue isso aí. 2003. Ele não quer ficar voltando. 263. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa sobre 2002? É agora o cálice para sempre. Só na próxima encarnação. Só na próxima vez que a gente estudar o Livro dos Espíritos. Os espíritos escolhem a tua prova ou você que escolhe a tua? Não, esquece. A pergunta é essa. O que o espírito, 2003, o que o espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não é nada disso. Não, com certeza. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte. Eu não sei de onde eu tirei o quê. Onde essa tradução está? Não, eu estava pensando no. É quase que nem a minha aqui, ó. Os espíritos fazem a escolha imediatamente após a morte. Não, eu estava pensando em outra coisa. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte. Morreu, chega lá, eu quero reencarnar assim, assim. Não, é ruim. E se fosse assim, ninguém ia pedir cada coisa. Eu ia pedir. Não, muitos acreditam na eternidade das penas. O que, como já se vos disse, é um castigo. Muito bem. É sobre isso que nós vamos falar. Nós temos essa resposta bonitinha, bem explicada no livro dos Mensageiros. Eu passei para você, alguém trouxe, não? Acabei não trazendo. Eu não vi. Você não viu? Eu também só vi aqui. Aqui só tem Eu hoje não vi aí. nada. Seria a página. É o capítulo Uns que Dormem. Pega o Não, livro. eu sou todo ouvidos. Pode. Sou todo ouvidos. Só tem esses dois? Capítulo 19? Eu vi esses dois nomes. O capítulo Os que Dormem. Os que Dormem, acho que é o capítulo... Ah, o 22. 22? Isso. É isso mesmo. Você antecipou você. Tu viu como é que mediunidade está legal? Está bem florado, está igual o Bandeira. O 22 não. Bem florado. Isso. Boa noite. Vamos É ler. possível que não tenha outro mensagem. Tem um novo até. Não Tem um novo. achei. Não achou? Oi, Brito. Ele está lá Tudo no bem? salão da luz. Tá sumido, hein? Tudo jóia? Tranquilo? Ô Zé, acompanha o pessoal. Não, Vai pela delícia, pô. vai com ele aí. Então tem aqui. Vai vir. Sou todo ouvidos. Já li isso 300 vezes. O André Luiz. Guilherme. O André Luiz está numa casa. Sacaram um posto de assistência. Guilherme. De assistência. Vamos lá. Continua, por favor. Você quer ser? O livro seria o Obreiro, só que é o Obreiro, não, o Livro dos Espíritos, só que nós estamos lendo O mensageiro. o mensageiro para ajudar na resposta aqui da pergunta 263. Certeza que não tem mensageiro. Que eu acho que é muito bom. Não, tudo bem. Vamos lá? Vamos ver. Primeiro, o que está acontecendo? O André Luiz está no posto de assistência, estava vindo para o planeta, saiu da colônia nossa lá, está vindo aqui para a Crosta, né? Indo para a cidade do Rio de Janeiro e dá uma paradinha num posto de assistência que existe em um determinado lugar aí, tá? Nesse posto de assistência, quer dizer, tudo é aprendizado para ele, né, e para a gente. Ele está trazendo para a gente as ocorrências enquanto ele esteve lá. São várias ocorrências. E essa ocorrência aí tem muito a ver com a pergunta 2003, porque ele vai chegar num galpão enorme e vai tomar um susto. Né? Então vamos lá, Elisa, vai ler, a gente vai acompanhar,
tá? Não vou nem fazer muito comentário, senão vai... Né? Capítulo 22 do livro Os Mensageiros. Os que dormem. Seguimos através de longas filas de arvoredo acolhedor, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. Sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava-me o íntimo, embora o espanto insofreável. Mais alguns passos, atingimos os pavilhões diferentes, que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, pelos meus cálculos. Olha só, os pavilhões se estendiam por área de 3 quilômetros. 3 quilômetros, se a gente for botar, eu acho que vai daqui ao Lago do Bicão, não vai? Não, daqui a Penha dá 3,5, para dentro do Grotão 4. Então, botaram o Largo da Penha, um pouco mais à frente. 4. Isso, dali do Largo da Vila. Então, lá vai no Bicão. Antes do Bicão. Onde mora? Eu sei. Então, veja bem, a extensão que é, tá? Isso ele está só nos dando uma noção do tamanho do negócio. Tá? Lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Dezenas de operários, devotados e operosos, seguiam-nos em absoluto silêncio. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizera extremamente discreto nas palavras. Tudo isso me dava a impressão de haver penetrado no cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo respeito aos mortos. Com estranheza notei que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente, explicando: este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões, aqui se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Os numerosos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviços que lhes competiam. Esse sinalizador tem ele vai ter assim uma função, daqui a pouco vai falar sobre os que estão mais aptos a receber o tratamento mais intenso, que já estão para despertar. Né? E tem aí nesse pavilhão aí tem 2.000. Falou 2.000. Desse pavilhão. Ele vai falar, acho que daqui a pouco total. Esse capítulo é incrível. Hein? Esse capítulo é incrível. No final, depois da oração e o resultado que ele percebe de todo o tratamento, ele fica abismado. Vamos lá? Depois de pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciamos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. E então, dominando a custo a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão, ocupados todos por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham um semblante horrendo. Eram muito poucos os que traziam as pálpebras cerradas, parecendo tranquilos. Em quase todas estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Cadavérica palidez cobria-lhes a face. Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas. Raríssimos pareciam dormir um sono natural.
aproximando-se de nós outros. Alfredo falou a Aniceto em particular. Infelizmente, não podemos atender a todos. Por quê? Indagou o nosso orientador comovido. Estamos aguardando pessoal adestrado. Tenho aqui a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço. Entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez. Mais de quantos doentes de cada vez? 5. Cada auxiliar você pode atender 5. Então, veja bem, nós temos 80. 2.000, Não, nós temos 80 auxiliares, então vamos atender 400. 400. Por quê? Aí vai falar isso. Né? Caramba, muito. Essas lâmpadas. Eu não sei, isso deve acontecer comigo. Foi um sonho. Foi um sonho. Mas assim, um pedestal assim, eu tenho isso gravado até hoje na minha cabeça. Mas ela não é assim, tipo essas lâmpadas naturais. Ela é tipo uma lâmpada LED, mas ela é mais penetrante. E eu via várias camas. No sonho eu via só a cama, eu não via pessoas. E esse foco de lâmpada LED, e alguém, eu via uma pessoa, mas o rosto eu não consigo identificar. E ele direcionava essa em direção à enfermaria. Isso foi um sonho que eu tive, eu não estou só tentando associar, eu já li isso. Né? Quando nós trabalhávamos aqui, pensávamos que pode se traduzir sim, né? Porque as cores matizes são universal, né? E isso é óbvio que o indivíduo, quando pensa, a gente emana luz. No nosso, porque o que traduz o corpo é vital, ou melhor, é a aura, né? É do corpo vital, que a gente chama de dupla etérica, parte dali. Então, quando a doença, desculpa aí, só a estação exucida, quando ela vem do vaso perispiritual, ela chega ao duplo, né, ao corpo vital, e dá a possibilidade, se a gente correr atrás do tratamento e tal. Mas a gente não está sabendo, por isso que determinadas doenças mortas vêm, aí chega no corpo denso, pesado. Mas em se tratando aqui, porque esses espíritos não falam a forma horrenda aí, ele fala de aquelas criaturas. Eu acredito que, né, com essa finalidade, penso eu, tá, li há bastante tempo, e isso vai trazendo um benefício grande ao perispírito dessas individualidades aí. E aqueles que já estão próximos a dar uma despertada, eles vão. Esse é o mensageiro? É isso mesmo. Não tem mensageiro. Não. À vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Viu só? Esses 400 já estão. Só que nós não vamos ler o final dessa história, não, que é muito longa. Tá? Mas depois a gente dá aqui só comenta. Vamos lá. E os demais recebem alimento, medicação, mais densos uma vez por dia. Aniceto calou-se pensativo, profundamente tocado pelo que via. Inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros, como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição e interroguei. Explicai-me, por Deus, que vemos aqui, estamos acaso na moradia da morte, depois da morte?
O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível. Agora, o Aniceto vai nos explicar essa pergunta 263. O que é a pergunta 263? Eu vou repetir aqui. Pergunta 263 do Livro dos Espíritos. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já vos disse, é um castigo. Aí o André Luiz chegou num lugar que está nos mostrando que para esses espíritos, então, não tem nem assim, é impossível pensar em reencarne imediato, porque eles estão todos dormindo, estão mortos. Né? Nossos amigos evangélicos fazem isso, né? Eles já estão cristalizando isso na cabeça já há muitos anos. Minha mãe, por exemplo. Uma das cartas de Paulo, que eu até esqueci de olhar, devia ter olhado, ele fala, né, que só se vive uma vez, né, e que todos nós devemos esperar o dia do juízo final. Tá? Só que só se vive uma vez, a gente sabe que é o quê? A personalidade. Realmente, quando pergunto a João Batista se ele era o Elias, ele responde não. Ele não era João Batista. Aquela personalidade foi o espírito que vestiu, digamos, aquela roupagem em determinada época. Por exemplo, nessa você é a fundo. Isso. Não queira saber as outras. Afrânio, eu percebi aqui... Já foi baiano, depois esquece isso. Afrânio, o interessante foi o que ele falou aqui, verificando os sinais vitais de um morto. Não é morto, né? Não era mais... Ele estava rígido. Daquela pessoa, daquele ser. Aí o que a Aniceto agora vai nos explicar? Os motivos, que são vários, não é isso que o Zé Roberto falou, que o pessoal acreditando uma interpretação errada da Bíblia, acredita que vai morrer, vai ficar lá deitado esperando os dias do julgamento final, do juízo final, desculpe, do juízo final, que será com a mesma roupagem, com o mesmo corpo julgado, se vai para o... Né, até o que eles falam mesmo, vai para o... Não, vai para o céu e inferno. Eles falam isso mesmo. Se vão ser, né, tem esse lance que eles falam, está julgando. E não é isso que o Paulo está se referindo, não é isso. O estado cataléptico. O caso Cavalcante, não sei se é numa brisa ou no mundo maior, porque o Cavalcante, quando ele ficou aquele estado, né, de telefação, vivendo, sempre esperando a esposa para poder ele... coitado. Né? Aí quando trouxeram a esposa. Trouxeram a esposa lá da bala. Eu não aguento. Olha a nossa insanidade, Eu falo por mim, tá? Eu quero ter como é que quando eu vou ter uma audiência? Não, primeiro ele não queria desencarnar porque queria conversar com a esposa, que ele deu uma vacilada com ela. Na realidade era o contrário, né? Exato. Só que pegaram a esposa em espírito, que ela já tinha desencarnado, levaram até ele conversou com ela, ele se sentiu aliviado, né? Isso se chama, né, aquilo que a gente sempre fala, que os remorsos, coisas de consciência, que a gente tem que... Por isso tem que viver uma vida reta, para evitar que isso aconteça. Né? Aí disse, cara, quando chega lá, cadê? Marca logo a minha agenda aí. Vou falar com um homem. Para você ver só a nossa, né? Vamos falar assim, ingenuidade e inocência. Mesmo. Tá? A mesma coisa é esse lance de alguns desses que né, morrem, desencarnam e acham que morreram. Ele está com tudo, com a respiração, com a pulsação, mas está rígido. Que acha? Acha que morreu. Já era. Não tem mais volta. Agora o nosso amigo aí vai dar uma explicação para o André Luiz e para a gente, né? Os motivos. Fala. Segundo essa passagem, não poderia atribuir essa passagem também junto para alguns ateus, porque segundo as crenças de alguns... Vai falar aí. Vai falar em seguida isso. Não, vai falar aqui nesse parágrafo, os vários motivos que levam a pessoa a passar por isso. O ateu porque o evangelho... a crença dele terminou, morreu, terminou tudo. É um vazio. Acabou. Materialistas em excesso. Eu falo aí, por isso que eu estou falando, essa onde eles ficam rígidos. Que eles acham que morreram.
O morto não fica rígido? Não tem mais nada. Fica teso, né? Suicida. Ele acha que não tem mais nada. Não Até conhece se outro lado, suicidar. então, pum, quando Depois vê... que ele se suicida, ele descobre o que tem do outro lado. Certeza. Pode ter até alguns nessa situação. Vamos lá? O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões de nossos irmãos que ainda Pera, dormem. Nesses 3 quilômetros, ele está em um galpão que tem 2.000. Nesses 3 quilômetros, a gente vai lendo e vai vendo. São Milhões. Aqui estão alguns milhões. Esse é um grande problema nosso. Se a gente fosse educado para a morte, isso não aconteceria. Ele vai falar isso aí. Porque nós fomos ensinados, até por questão de domínio, de poder, a essas ideias de morreu, acabou, pererê, parará, e aí por diante. Porque se a gente seguisse, prestasse atenção no que está lendo, no que está ouvindo, não ia aceitar muitas coisas e o mundo seria diferente. Com certeza. Se a pessoa fala, eu não acredito em reencarnação, fala, mas peraí, a obrigação nossa não é falar, eu não gosto, por exemplo, quando eu era moleque eu não gostava de cebola. Aí um dia eu fui na casa de uma pessoa e deram um bife acebolado. A Fran come essa cebola que tá uma delícia. Eu fiquei olhando assim, e eu disse, poxa vida, é uma tia minha, né? Mora ali perto da escola do Quituba. Eu pensei, poxa vida, ela fez tanto assim, né? Que se eu não botasse a cebola na boca, nem Vai que seja sentir, uma vai sentir. Que coisa Gole deliciosa. inteira. Que coisa deliciosa. Pois é. Eu fiquei com 15, 16 anos sem comer cebola. Né? Cristina não gosta. Não gosta? Eu falei, eu quero ver o dia que você for na casa de uma pessoa que for o bife acebolado. Como você vai fazer? Quiche de queijo Minas com a cebola, minha Nossa Senhora. Então, o que acontece? A gente vê as coisas, só porque a cebola, às vezes, acha a cebola feinha, né? Você tem aquele cabelinho assim, A cebola né? é ruim para dar uma arte de olho da Né? gente. Tem um cheirinho mais forte que quando mexe na cebola, corta, a gente sente o cheiro. Eu não gosto de cebola. É a nossa mania que nós temos de julgar sem ao menos raciocinar. Tá? Julgar o que não conhecemos. Nós temos essa mania, a gente olha para uma pessoa e fala, nossa senhora, esse cara parece ser antipático. Não foi com meu santo não bateu com dela. Meu santo bateu com dela. Sei, nem Depois sei olha aí só, que bagunça. Dois santos sem vergonha. Imagina se eles se batem. 2 santos sem vergonha. Né? Imagina se eles resolvem se bater com confusão. Então é isso aí que acontece muito. A pessoa desencarna porque não pensa, acha porque é religião, é coisa de fraca, é coisa disso, é coisa daquilo, não pensa